Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no SBT, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. No programa Sob Pressão, que vai ao ar logo após o programa Silvio Santos e a série Titãs. Nessa semana, comemorando o Dia do Jornalista, eu recebo um dos grandes nomes do jornalismo televisivo brasileiro, Marcela Mesquita. Fique comigo. E nos estúdios do SBT, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, eu tenho a honra de receber um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro. Ela, Marcela Mesquita. Oi, Fabrício, obrigada. Oi, gente. E a partir de agora você está sob pressão. Oh, meu Deus do céu, bora lá. Marcela, o nosso programa essa semana, até celebrando o Dia do Jornalista, né, traz uma notícia da FENAGE não muito boa. Dizem que a classe jornalística não tem o que se comemorar frente a tantos ataques e também essa condição agora de um escalonamento de violência oriundo dos posicionamentos políticos e ideológicos. Né? Como é que você vê o momento do jornalismo brasileiro? Eu vejo com muita preocupação. Eu acho que ataque nunca é bem-vindo, obviamente. Os jornalistas estão trabalhando e eu acho que você atacar qualquer profissional no exercício da sua função é desleal, né? A gente está representando uma empresa e você está a trabalho. Então eu acho que se você não gosta daquele canal, se você não gosta daquele veículo, você tem a liberdade de não assistir, de não acompanhar, mas você não tem o direito de atacar nenhum profissional que está trabalhando. Mas você vê que no ano político esses ataques se ampliam, eles aumentam? Eu acho que sim, principalmente numa situação tão polarizada. Nós estamos enfrentando e não é de agora, já vem de algum tempo, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque você começou, de uma certa forma, também no digital, né? Você trabalhou no portal Terra. Sim. Né? E hoje o acesso ao conteúdo noticioso basicamente se dá, num primeiro momento, via rede social, que não é um veículo de comunicação, mas uma rede de relacionamento. Né? Essa condição de não se apurar a notícia como se deveria, acaba ampliando as violências sofridas pelos jornalistas? Sim, aí a importância do jornalismo, porque a gente, quando traz uma notícia, a gente traz um fato. Existe uma apuração, o jornalismo sério faz isso. A gente não sai falando o que a gente acha, a gente traz checagem, informação, rechecagem e aí sim a notícia. Quando você pega o celular, por exemplo, e sai falando o que você acredita, o que você acha, é a sua opinião. Não é necessariamente uma notícia, um fato, é algo relevante para você, mas que não tem esse cuidado profissional que o jornalismo de verdade traz. Então isso é complicado, sim. Você teve a oportunidade, né, de exercer, né, os cargos de reportagem, né, depois de apresentação, âncora também no telejornalismo. Né? Nesse sentido, qual é a participação da empresa na linha editorial? Olha, em nenhum lugar que eu passei, eu fui orientada a falar disso ou daquilo com alguma restrição. Eu sempre trabalhei em empresas sérias, que trazem o jornalismo, do princípio do jornalismo, que é a apuração, que é a lealdade aos fatos. Então, eu nunca recebi nenhuma orientação de fale disso, mas não fale daquilo. Marcela, você já correu risco de morte no exercício do jornalismo? Já. Você pode falar um pouquinho para a gente o que aconteceu? Eu era repórter e nós estávamos cobrindo a desocupação do Pinheirinho. Aqui em São José dos Campos? Aqui em São José dos Campos. Foi um fato, uma situação muito delicada, envolvendo muitas questões, né? E nós estávamos lá durante a madrugada e a viatura que nós estávamos foi apedrejada. E eu estava gravando um boletim, que a gente chama, né, para o Jornal da Globo na época, e aí de repente eu senti assim uma pedrada assim, passando muito perto da minha cabeça. Eu brinco que se eu fosse 10 centímetros mais alta eu teria sido atingida. Eu sei que isso não é a maioria, foi uma ação de uma minoria, mas obviamente isso me colocou em risco. Se a pedrada tivesse me atingido, talvez eu não estivesse aqui conversando com você hoje. Dentro dessa longa trajetória, né, eu falo, são mais de 2 décadas da prática do bom jornalismo, né? Teve alguma matéria específica que você não conseguiu concluir, dada a emoção do conteúdo? Não, que eu não consegui concluir, não. Mas eu me emociono muito com as coisas, porque eu me dou para aquele assunto. Eu aprendi na faculdade de jornalismo que a gente tem que separar o lado humano do profissional.
mas eu acho que eu falhei assim categoricamente nessa matéria, porque eu acho muito difícil você realmente não colocar a sua emoção ali. Você está ouvindo história, você está ouvindo muitas vezes o drama, a necessidade de alguém. Então, como é que você ouve uma pessoa falando que não tem médico, uma pessoa falando que o filho está morrendo e você não se dói com aquilo? Eu acho impossível, até me arrepia, eu acho impossível. Então, assim, eu sempre entreguei, mas por diversas vezes tive que parar, respirar, muitas vezes enxugar a lágrima, pedir perdão e continuar, entendeu? Mas assim, eu nunca deixei de entregar nenhum trabalho. Agora, a gente nota muito isso, né? A sua participação efetiva, mas afetiva também com o telespectador, né? Provavelmente isso também se dá pelo tempo em que você esteve fazendo reportagens de rua, né? E hoje no estúdio, apresentando um telejornal importante, você não perde essa vinculação, né? Não. Você sabe, Fabrício, que isso é um grande presente para mim, porque eu falo que eu recebo algo que é impagável. Obviamente, todo mundo trabalha querendo receber o seu salário, e eu espero, já que a gente está falando sobre jornalismo, que os jornalistas sejam mais valorizados, inclusive financeiramente. Mas eu recebo algo que não tem dinheiro que pague, que é o carinho do público. Eu sempre me senti muito abraçada pelas pessoas que acompanham o meu trabalho, na reportagem, na apresentação. Então, eu tenho, assim, uma gratidão enorme por todo o carinho que eu sempre recebi ao longo desses muitos anos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas eu volto em seguida com Marcela Mesquita sob pressão, aqui no SBT. A novidade é real. Medicina em Caçapava é na Faculdade Santo Antônio. Estrutura moderna com laboratórios de ponta e professores experientes. Não seja apenas um estudante. Venha viver a medicina na FSA. De volta com o nosso Sob Pressão aqui no SBT, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Na semana em que se comemora o Dia do Jornalista, eu recebo nos estúdios Marcela Mesquita. Marcela, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Por ser mulher, você se sentiu menorizada em alguma situação? Me senti cobrada categoricamente pelo meu visual, pela minha aparência, e eu não tenho dúvidas de que ser mulher teve um peso muito maior em algumas decisões que foram tomadas e que tiveram relação com a minha carreira. Homem acima do peso não tem problema, homem careca não tem problema, mas uma mulher acima do peso é colocada na geladeira, como foi o meu caso, todo mundo sabe. Uma mulher com cabelo que está fora dos padrões, na época, era orientada a procurar um cabeleireiro determinado para cortar o cabelo, para alisar o cabelo, para, enfim, pentear de uma outra forma o cabelo. E o homem não tinha essa incumbência, vamos dizer assim. Hoje, então, eu acho que sim. Com a sua experiência, né, com a sua trajetória, você tomaria algumas decisões diferentes quando confrontada nesses aspectos? Fabrício, eu acho que a maturidade te traz segurança, né, para inclusive colocar limites onde você acha que tem que colocar. Na época eu era muito jovem, eu não conseguia entender direito o que estava acontecendo ali na hora. A minha frustração era tamanha que eu não tinha nem forças para questionar e para ir contra algo. Eu acho que hoje, depois das coisas que me aconteceram nesses anos de profissão e com a maturidade, eu acho que eu teria... Eu falo que teria porque isso não vai acontecer de novo, mas eu acho que eu teria... tido mais coragem de me impor e de ter colocado limite. Uma outra questão que a gente nota, né, no mercado profissional é que a mulher, ao engravidar, ela até tem um tratamento legal, né, no sentido da jurisprudência competente, a sua proteção e a proteção da vida que está sendo gerada, mas no retorno do trabalho, muitas vezes elas são demitidas. E é exatamente o que aconteceu com você. Sim, eu fui demitida no dia que eu voltei da minha licença maternidade. Já vinha uma situação delicada lá, por estar acima do peso, ter sido colocada na geladeira. E aí, depois que eu voltei da licença maternidade, assim como 99% das mulheres que têm filhos, eu não voltei com o corpo que eles desejavam. E aí, acabei sendo dispensada. Nesse sentido, Marcela, foi ao longo da sua história a maior violência que você já sofreu? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. A decisão de processar uma emissora de televisão, uma emissora que se consolida como a número 1 de audiência no país, foi difícil ser tomada? Não, porque eu acho que
eu sempre trabalhei com a verdade. Eu sou jornalista e eu jamais falaria algo que eu não tivesse como provar, assim como eu fiz e faço ao longo de todos esses anos da minha profissão. Eu só falo quando eu apurei algo, quando eu tenho certeza de algo. Então, quando eu digo que eu fui afastada em função dessa questão da aparência, do peso, e fui demitida por isso, eu tinha como provar tudo isso. Você considera esse ato não um ato individual, mas um ato coletivo? Você Sim. foi a voz de muitas mulheres Com que certeza. passaram pelo que você passou? Com certeza, porque quando eu me despedi do meu público, nas minhas redes sociais, eu recebi, assim, muitos relatos de pessoas, de colegas que eu nem conhecia, de outras afiliadas, de outras emissoras também, dizendo que já tinham passado por isso ou que estavam passando por isso. E mulheres das mais variadas áreas, falando, na indústria também isso acontece, no escritório tal isso aconteceu. Então eu acho que quando você externaliza isso e mostra que é possível que a justiça seja feita, para evitar novos casos, você está sim dando voz a outras mulheres que talvez não tenham a coragem, por N motivos, de falar sobre isso, porque causa uma tristeza muito grande, uma frustração, uma revolta gigantesca. Você conseguiu superar essa revolta e essa mágoa que foi deixada no seu coração? Eu acho que sim. Depois de alguns anos, sim. No começo foi muito difícil, principalmente depois da minha dispensa, né? Eu sofri muito, mas depois eu entendi que eu não estava errada, que eu não estava no caminho errado. E aí quando você é um bom profissional, você entrega, e de repente alguém te fala assim, você é ótimo, mas você está fora do padrão, que padrão é esse? Porque as pessoas que estão acima do peso, elas não são competentes, as pessoas que estão fora daquela caixinha que foi montada lá atrás, elas são menores, menos capacitadas? Não. E eu acho que depois de tudo isso que aconteceu, que não foi só comigo, muita coisa começou a mudar. Muitos outros tipos começaram a ser representados na televisão, e eu acho isso Inclusive ótimo. outras etnias também, né? Sem dúvida, eu acho que abriu o leque e demorou para que isso acontecesse. Mas assim, uns precisaram sofrer muito para que a gente pudesse ver o que a gente vê hoje. Ainda está longe de ser o ideal, mas a gente já deu um passo. Então, se a minha dor serviu para algo, eu fico muito feliz, porque hoje eu estou super bem, estou realizada profissionalmente, continuo recebendo o carinho do público, a confiança das emissoras de TV, convite nunca me faltou, então isso mostra que eu estava sempre no caminho certo, colhendo bons frutos. Marcela, eu queria aproveitar, né, passado toda essa trajetória, né, num caminho ainda muito profícuo, né, com excelentes índices de audiência e desse reconhecimento com o telespectador, você estimula jovens a seguirem o caminho do jornalismo? Com certeza. Eu sempre falo o seguinte, não é fácil. Eu nunca glamourizei nada, nem a profissão, nem a maternidade, nem o casamento. Eu acho que a gente tem que ser real, a gente tem que estar sob pressão, falando a verdade sempre no nosso dia a dia. Eu sempre falo o seguinte, você quer isso? Estuda. Não é abrir a câmera e sair falando. Não é você escrever meia dúzia de coisas porque você fala legal, porque você escreve legal. Estuda, não é fácil. A concorrência existe, o mercado está cada vez mais enxuto, então se você quer, você se dedica ao jornalismo ou a qualquer outra área que você gostaria de seguir. Mas para ser jornalista, você sabe que você também está nessa caminhada há muitos anos, tem que trabalhar sob pressão. A gente tem prazo, a gente tem tempo, a gente tem muita pressão e você tem que ser forte para sobreviver no jornalismo. O amigo, mas não perde a notícia, né, Marcela? Exatamente. Obviamente que com todo cuidado. Sem né? dúvida, com Porque respeito. a notícia, ela representa não só o fato, mas pessoas envolvidas. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que ter respeito por todo mundo que cruza o nosso caminho. Entrevistado, fonte, ninguém é obrigado a dar entrevista para ninguém. Então, quando alguém aceita falar contigo, ainda que seja o assunto mais espinhoso, você pode ser firme, você pode apertar, você pode perguntar o que muitas vezes é incômodo, mas você não pode ser desrespeitoso. Olha, eu queria agradecer demais a sua presença no nosso Sob Pressão, desejar muito êxito nessa trajetória e excelentes índices de audiência, amém. Que você vá muito além amém, amém. de onde está. Muito Tendo obrigado. A liberdade aqui do Grupo Tati de Comunicação e o carinho do público, a gente tem só um caminho de flores para percorrer, se Deus quiser. Obrigada, viu? Esse foi o nosso Sob Pressão, que recebeu a jornalista Marcela Mesquita. A gente se vê na próxima semana. Até lá!